Vivendo e aprendendo, Silvio! Galera, eu vou explicar para vocês duas das várias configurações que a gente pode fazer no motor utilizando esse virabrequim cursado. Para isso, eu vou utilizar esses desenhos bem espartanos, né? Bem simples, para facilitar o entendimento. Então a gente está vendo aí a representação do virabrequim, da bolacha do virabrequim, né? O virabrequim de lado. Ali no meio eu tenho o eixo do virabrequim, mais acima eu tenho o pino da biela. Vou colocar a biela e o pistão aí só para a gente se localizar melhor, beleza? Mas eu não vou utilizar eles agora não, até para não poluir o desenho. Bem, do lado desse virabrequim eu vou botar outro virabrequim e mais um virabrequim. E vou desenhar sobre eles o que seria o topo da parte de baixo do motor, entendeu? Perceba que os três viras estão todos na mesma altura. Por quê? Porque essa vai ser a nossa referência. Essa base aí que vai ser a nossa referência. Em termos de altura do cilindro. O virabrequim à esquerda vai ser o virabrequim original da DT200. O virabrequim do meio vai ser uma configuração que eu vou fazer com o vira-Vitus. A gente sabe que no motor original, na base do cilindro, vai uma junta de mais ou menos meio milímetro de espessura. Essa mesma junta eu vou usar também no virabrequim do meio, no Vitus. Por isso que está escrito ali embaixo Vitus com 0,5 milímetros. Ele vai utilizar somente essa junta aí na base do cilindro. Já no virabrequim da direita, que está escrito 2 milímetros, por quê? Porque ele vai receber também a junta de meio milímetro e vai receber também as outras juntas que somam 1,5 milímetro, dando um total de 2 milímetros de juntas na base do cilindro. Lembra que eu mostrei as juntas que acompanham esse virabrequim em outro vídeo? Pois bem, vamos representar elas aqui. A junta de metal, que a gente sabe que ela tem 1 milímetro de espessura, então eu vou equivaler ela a duas juntas, tá? E a quarta junta, né? A terceira junta do kit, que é mais meio milímetro de junta de papel. Agora vamos colocar o cilindro no motor. Como ficaria esse mesmo cilindro encaixado no motor do meio? Bom, ficaria na mesma altura, né? Já que ele tem a mesma junta na base do cilindro. Naturalmente, no motor da direita, o cilindro vai ficar bem mais alto. Agora vamos colocar a janela de exaustão no motor, no cilindro original. E também no cilindro do meio e no cilindro da direita. Bom, percebam que o motor da esquerda e o do meio, né, o original e o Vitus com meio milímetro, eles têm basicamente a mesma configuração até aí. Já o motor da direita ficou tudo mais alto, inclusive a janela de exaustão. Agora que a coisa começa a ficar interessante, vamos colocar o ponto morto superior e inferior do pistão nesses motores. Para não poluir muito o desenho e facilitar o entendimento, eu vou colocar, não vou desenhar o pistão todo, tá? Eu vou desenhar somente uma linha representando o topo do pistão, supondo que ele fosse reto na coroa, ok? Então tá aí, no motor original, a gente sabe que o pistão no ponto morto superior, ele vai ficar ali mais ou menos meio milímetro de atingir o topo do cilindro, certo? E quando o pistão está no ponto morto inferior, ele está mais ou menos 1,5 milímetro da base da janela de exaustão, ou seja, o pistão estará cobrindo em 1,5 milímetro mais ou menos a janela de exaustão. Só umas notas antes da gente continuar. Galera, é o seguinte, eu já falei em outros vídeos aí que nenhum motor é igual ao outro. Os cilindros não vão ter a mesma altura, as janelas não vão se abrir exatamente no mesmo momento. Tudo isso por conta de pequenas variações na fabricação em massa das peças. Um segundo ponto que eu quero comentar é o seguinte, essa configuração do pistão estar tapando uma parte da janela de exaustão
Isso é uma configuração típica para aumentar o torque no motor, para deixar o motor mais forte numa faixa mais larga de rotações, ou de outra forma, para deixar o motor mais elástico. Bom, beleza. Dito isso, vamos em frente. Agora sim, no motor do meio, como vocês acham que vai ficar o pistão no ponto morto inferior, considerando que agora o pistão desce 1,5 mm a mais em relação ao motor original? Vai ficar assim. O pistão no ponto morto inferior vai ficar bem alinhado com a janela de exaustão. Isso é uma configuração típica que privilegia as altas rotações. Até aí tá show, né? Mas e no ponto morto superior, como é que vai ficar? O pistão também subiu 1,5 mm. Compare lá com o motor original. Se antes o pistão ficava a 0,5 milímetro do topo do cilindro, agora o pistão está ficando 1 milímetro acima do topo do cilindro. O que não é um grave problema. Grave problema seria se o anel passasse desse topo do cilindro, correto? Agora vamos para o motor da extrema direita. Lembrem-se que o cilindro desse motor está 1,5 mm mais alto do que o cilindro do motor original, correto? Então o pistão no ponto morto superior vai ficar assim, ou seja, 0,5 milímetro abaixo do topo do cilindro. Olhando a parte de cima do motor, ele ficou com a mesma configuração do motor original, incluindo a taxa de compressão. Já no ponto morto inferior, olha o que aconteceu. O pistão ficou bem abaixo da janela de exaustão. E isso não é legal. Isso não é bom por quê? Porque agora tem um degrau para a saída dos gases da exaustão, correto? Esse degrau atrapalha o fluxo dos gases e esse motores dois tempos, são feitos basicamente de fluxo de ar, de gases, de mistura. Eu diria até que isso é um grave problema se você estiver buscando alto rendimento no seu motor. Pessoal, encerrando por aqui, nos próximos vídeos eu vou falar sobre taxa de compressão e principalmente sobre duração de exaustão, porque é isso que vai dizer se o nosso motor vai ser um motor mais para giro ou mais para força, mais para torque, ok? Até lá.